e a gordura era queimada, oferecida a Deus. Então, Deus pede para nós o mais importante, o melhor. Por exemplo, os que de madrugada me buscam me acharão. Por que de madrugada? Porque é a hora melhor do sono, a que mais nós gostamos, é esta hora. Então Deus diz, levante-se de madrugada e tenha um encontro comigo, me busque e você vai me achar. Então ele está oferecendo o quê? Ele está oferecendo o melhor para Deus. Por que o dízimo? Porque é aquela parte que você fala assim, esta parte vai sobrar no meu salário. Que bom, com essa parte eu vou poder comprar isso, aquilo. Então Deus diz, é esta parte que eu quero para mim, como prova do seu amor para comigo. Então, Deus deseja que você ofereça a Ele alguma coisa em sacrifício. O sacrifício para nós sermos salvos, Jesus já fez. Agora nós temos que sacrificar alguma coisa nossa a Deus como prova do nosso amor, como prova de nossa adoração a Deus. Isso agrada a Deus. Então esse jejum feito com motivo de adoração a Deus, de agradar a Deus, pela abstinência de alimentos. Então nós estamos aí nos colocando à disposição de Deus para que Ele nos use nessa hora. Então quando falta a comida ao corpo, ele fica mais fraco e mais susceptível ao Espírito, ou seja, mais disposto a ouvir, a atender o Espírito Santo. Então o jejum é muito importante para isso. Então primeiro, Deus então deseja que eles se humilhem. Depois a segunda exigência aí é orar. Então Deus quer o quê? Um diálogo com o homem. Orar é conversar com Deus, é falar com Deus, mas também é ouvir a resposta de Deus. É um diálogo. Então Deus, Ele insiste que para que o povo seja então abençoado, perdoado, restaurado a nação, então é preciso que o povo converse com Ele. Então Deus diz, apresente as suas razões, vamos conversar, vamos entrar juntos aqui numa conversa e ver quem tem razão. E sempre quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele diz, olha, procurei alguém que se colocasse na brecha, que se colocasse entre mim e o juízo que eu vou exercer, que intercedesse. Então Ele procura, mas não acha. E aí então ele tem que exercer o juízo. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que entrar aí no lugar dos pecadores e temos que orar a Deus, conversar com Deus, pedir misericórdia a Deus, pedir que nós possamos falar a essas pessoas e eles se converterem, pedir a Deus capacitação para levarmos o Evangelho a essas pessoas. E Ele vai nos atender, porque Ele é misericordioso e Ele não quer que nenhum se perca, que ninguém seja condenado a ir ao inferno. Não, mas Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. E que esses homens possam ser salvos através dessa mensagem de salvação através de Jesus. Então, nós sabemos que a oração envolve aí muita coisa. Então, tem o arrependimento, né? Tem aí agradecimento, tem aí louvor, adoração, intercessão, tem aí entrega, consagração. Então, envolve muita coisa. Como está na Bíblia, orar com todo tipo de oração. Então, você deve chegar-se a Deus com todos esses tipos de oração, conversando com Deus. É um diálogo com Deus. Depois ele diz então, buscar a minha face. Olha só, buscar a face de Deus implica em você desejar estar na presença de Deus e que Deus sempre se faça presente na sua vida. É desejar que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. É se submeter a esta vontade. É entender a vontade de Deus para nós
e nos dispormos, nos colocarmos à disposição de Deus para que essa vontade seja realizada. Então, buscar a face de Deus é buscar comunhão com Deus. É essa busca incessante, que muitos usam até a palavra desesperada. Então, é aquela busca real por Deus. É você estar ali na oração e você, cada dia, buscar mais, insistir mais, desejar mais, conhecer a Deus, ouvir a voz de Deus, ter intimidade com esse Deus, saber o que Deus deseja realmente e se submeter a essa vontade de Deus. Então, todos os dias nós devemos ter esse desejo de conhecer mais o nosso Deus, de corresponder mais a esse amor de Deus por nós. E depois vem então se converter dos seus maus caminhos. Então, converter o quê? Mudar de rumo. É se arrepender do que estava fazendo, tomar ódio por esse pecado que nos afastava de Deus e mudar de rumo. Agora você vai ter uma mudança radical de vida. Você vai fazer tudo para agradar agora a Deus. Então, se converter quer dizer que é mudança total de rumo. Então, aquilo que antes eu odiava, eu passo a amar. Aquilo que antes eu amava, eu passo a odiar. Então, o meu prazer não estará mais no pecado, mas agora nas coisas de Deus. Meu prazer agora será ler a Bíblia, orar, louvar o Senhor, adorar o Senhor, congregar, fazer a obra do Senhor, estar sempre em oração, em comunicação com Deus. Então, isso será agora o meu prazer. Isso eu vou amar. Então, as coisas do mundo, as coisas que agradavam a minha carne, que agradavam a mim para que eu me distanciasse de Deus, eu passo então a odiar. Então Deus diz, quando o homem fizer isso, aí eu passarei a ouvi-lo e a abençoá-lo, a perdoar os seus pecados e a abençoar a sua nação. A nossa verdade prática diz, quando o povo de Deus arrepende-se de seus pecados, além de receber o perdão divino, começa a viver uma fase de copiosas bênçãos. Então, com arrependimento, o povo de Deus recebe o perdão e começa agora a ter uma vida de intimidade com Deus, recebendo bênçãos, riquezas espirituais por essa comunhão. A nossa leitura bíblica de hoje está aí em Neemias capítulo 9, de 1 a 3, versículo 16 e o 33 até o 36, que diz o seguinte: E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Porém tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houveste e nós impiamente nos houvemos. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, que testificaste contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que eles deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Então, na nossa leitura aí, nós vimos a decisão do povo. Primeiro, o que aconteceu? Eles construíram o templo, começaram a oferecer sacrifícios a Deus. Então, com essa maior comunhão com Deus, busca por Deus, houve a necessidade, então, de conhecer mais sobre esse Deus. Procuraram, então, agora, ouvir a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Através do ensino da palavra de Deus, eles foram conhecer o que agradava a Deus e o que desagradava a Deus.
E eles compreenderam por que o juízo de Deus veio sobre eles, sobre seus pais, que foram exilados, mandados lá para a Babilônia, foram levados cativos, prisioneiros por 70 anos. Então eles entenderam por quê? Porque eles desobedeceram às normas do concerto com Deus. Eles infringiram as leis que eles deveriam cumprir. E a principal delas era a idolatria. Eles adoraram outros deuses, admitiram a existência de outros deuses, deixaram de adorar o único e legítimo Deus para adorar outros deuses feitos por mãos humanas, principalmente as imagens de escultura. Além de adorar, é claro, o sol, a lua, estrelas e tudo mais, ainda adoravam imagens. Então provocaram a ira de Deus, quebraram a aliança com Deus, o concerto com Deus, que uma das principais coisas do concerto, que está na lei, é: adorarás somente a Deus, não prestarás culto a nenhum outro Deus. É uma exigência. Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas, só a Ele servirás. Não se dobrarás, não se ajoelharás diante de nenhuma imagem. É uma exigência, está lá na lei do Senhor. Então, descumpriram logo a primeira, fora as outras, e provocaram então a ira de Deus sobre eles. Então, como não cumpriram a lei, a maldição é que veio sobre eles. Então, uma das maldições, que está lá em Deuteronômio 28, a lei você encontra em Êxodo 20, a principal, e as maldições principais estão lá em Deuteronômio 28. Se você não obedecer a Deus, se não cumprir a lei, então essas maldições virão sobre ti. Está aí, você constrói a casa, outro que dorme. Está aí, você constrói a casa, outro que vai morar nela. Você será amaldiçoado na cidade, no campo. Então são várias maldições que estão impostas àqueles que não cumprem a lei. Veja bem que nós estávamos aí incluídos em todas essas maldições. Nós nunca obedecemos a Deus, nunca obedecemos às leis de Deus, transgredimos todas. Mas em Gálatas 3,13 você vai ver: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Para que ele fez isso? Para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, e pela fé recebêssemos o Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Nós não cumprimos a lei, estávamos também assim, sujeitos às maldições. Mas Jesus veio e levou a maldição que era nossa, a maldição que era minha. Ele levou sobre ele, morreu no meu lugar. Eu que tinha que morrer naquela cruz. Eu merecia. E ele morreu em meu lugar, em nosso lugar. Então veja só que coisa maravilhosa. Se nós começarmos a estudar a palavra de Deus, nós ficamos maravilhados das coisas de Deus. Então vamos ver que aqui eles então transgrediram as leis de Deus, as normas da aliança com Deus, e ficaram sujeitos então às maldições que essa lei impunha sobre eles. Então o povo fez o quê? Com jejum, pano de saco, aqui quer dizer, em humilhação se chegaram diante de Deus, porque ouviram a palavra e viram que realmente estavam em erro. Seus pais haviam pecado grosseiramente contra Deus. E tudo que havia acontecido realmente era da justiça de Deus. Deus havia feito aliança e dito: não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E eles fizeram o que Deus disse para não fazer. Então agora, esses que vieram do cativeiro, tendo conhecimento disso, foram até Deus então com jejum, com humilhação, reconhecendo a justiça de Deus, reconhecendo o erro dos seus pais, reconhecendo que Deus foi justo, castigando-os. Uma das coisas também que eles perceberam que levou seus pais ao pecado, à desobediência, foi a união dos seus pais com os povos em volta da sua terra prometida, com os povos idólatras, com os povos que não conheciam a Deus. Então o que eles fizeram? Se apartaram desses povos. Então não basta apenas
tomar uma atitude de confessar o pecado a Deus, mas tem que haver uma decisão de mudança.